Boa tarde, pessoal, estudantes dos primeiros anos do ensino médio da Escola Celso Miller do Amaral, aqui é o professor Kevin, da disciplina de História. E a gente vai, a partir desse bimestre, a gente vai passar a adotar esse sistema daqui, de videoaulas, para vocês conseguirem ter uma absorção melhor de conteúdo, ter o mínimo prejuízo de aprendizado possível. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês consigam compreender a aula do professor, a explicação do professor, e que a gente consiga dar prosseguimento aos nossos estudos durante essa pandemia, de forma remota, de forma à distância, mas de uma forma saudável, de uma forma muito bem construída e construtiva. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, no último bimestre, nós estudamos as várias civilizações do que? Da antiguidade. Nós estudamos a Mesopotâmia, nós estudamos os egípcios, brevemente a gente estudou os fenícios, os hebreus e etc. Então, gente, se vocês forem parar para analisar, cada um desses povos, eles deixaram, assim, alguma característica marcante, alguma influência muito marcante para a nossa atual civilização. Por exemplo, os mesopotâmicos eles inventaram a escrita que é o que basicamente possibilita a gente guardar toda a nossa informação, todas as nossas memórias, todo o nosso conhecimento. Os fenícios foram responsáveis pelo alfabeto. O alfabeto fenício, ele foi o primeiro alfabeto fonético, ou seja, que pronuncia sons a ser criado. Os egípcios, um legado arquitetônico e matemático inimaginável, inestimável. Os hebreus, a religião dos hebreus, o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, é basicamente um dos pilares da nossa sociedade. E a civilização chinesa, o papel, basicamente aquilo que a gente mais usa nos dias atuais. Então, cada uma dessas civilizações, eles deixaram algum legado específico, dentre vários outros, dentre vários outros aspectos, para nós. E agora, nesse segundo bimestre, nós vamos tratar de uma outra civilização da antiguidade, tão importante quanto essas que eu falei, ou talvez até mais, porque ela vai influenciar diretamente inúmeros aspectos da nossa civilização ocidental contemporânea. Estou falando da civilização grega. Os gregos, finalmente chegamos nos gregos. Então, pessoal, para início de conversa, eu quero que vocês abram o livro de vocês, livro didático, na página 152 e 153. Opa, desculpa, 112 e 113. 152 e 113 é de outra turma. Mas enfim, abram na página 112 e 113, aqui nessa tirinha. Unidade 3, democracia, passado e presente. Então, já de cara assim, abriram a página. Que bom, abriram. Pessoal, então, de cara a gente já tem o quê? Essa informação aqui, de democracia, passado e presente. De cara a gente já vai estudar os gregos e falar sobre democracia. Por quê? O que vocês acham que os gregos têm a ver com a democracia? Os gregos têm tudo a ver com a democracia. Porque a democracia, esse sistema de governo, esse sistema político que nós utilizamos, que nós mais adotamos nos dias atuais, vem dos gregos. Então, o que é esse raio de democracia? O que é esse raio de democracia? Democracia, gente, ele, em linhas gerais, é um sistema político, um sistema governamental e político, e social também, em que o poder político ele é exercido e representado diretamente ou indiretamente pela população, pelo povo em geral. Aqui embaixo, da página aqui, nós temos o que? Que a palavra tem inclusive origem grega demos, povo, e kratos, poder. Democracia, portanto, significa poder do povo. Em linhas gerais significa isso. Porém, a gente sabe que na prática a coisa muda um pouquinho, porque a democracia ela é um sistema político adotado por inúmeros países, entre eles o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, União Europeia, Canadá. Todos esses países eles adotam a democracia como regime de governo, como sistema político e como forma de se relacionar com a sociedade. Por quê? Porque a democracia, embora tenha vários dos seus problemas de representação, de você conseguir de fato ser representado e exercer de fato a democracia, ela possibilita o quê? Em tese, ela possibilita de que todos os cidadãos, independente de raça, gênero, orientação sexual, todo mundo que tem a prerrogativa, tem o poder, tem a capacidade de quê? De se expressar sem sofrer represálias e sem
e sem sofrer penas por conta disso. Isso é uma democracia, ou seja, a capacidade de você se expressar, de você conseguir expressar seus pensamentos, suas opiniões, sem sofrer represálias e sem sofrer penas por conta disso. Entende? A democracia ela é o oposto da ditadura, onde você tem que seguir o quê? Você tem que seguir as orientações, o que o seu líder supremo fala. Entende? Exemplos de ditaduras nós temos a Arábia Saudita, nos dias atuais, nós temos a Rússia, a gente pode dizer que ela é uma ditadura também, só que ela é bastante velada, assim, ela é bastante secreta, assim, tipo, eles não deixam tanto a mostra. A Hungria, se vocês verem lá, se vocês pesquisarem lá, a Hungria durante essa pandemia, o governante deles lá adquiriu poderes supremos, ou seja, acima da Constituição, acima do Parlamento e de várias outras instituições. Então isso são sinais do quê? De poderes ditatoriais. Então o que caracteriza a democracia nos dias atuais na nossa sociedade? Liberdade de imprensa, ou seja, lembra daquela capacidade de você se expressar sem sofrer represálias? A imprensa, o fato de uma imprensa ser completamente livre para fazer críticas, para fazer investigações sobre agentes de governo, sobre todos os aspectos da sociedade, fazer denúncias, é um bom aspecto de que uma sociedade ela é plenamente democrática. Porque uma imprensa censurada, ela é o quê? É um reflexo de que certos aspectos precisam ser escondidos. Então isso é o quê? Isso é um sinal de que é um regime ditatorial. O que mais? Instituições políticas, instituições funcionando perfeitamente. Que tipo de instituições são essas? Por exemplo, o Congresso Nacional, o Judiciário, o Ministério Público, conselhos, tribunais, tudo isso daqui são o quê? São instituições de um sistema político e que precisam, em tese, funcionar harmonicamente para o quê? Para que nenhum sobreponha ao outro. Isso daqui a gente lembra do quê? De um pensador do iluminismo chamado Montesquieu, que fala sobre a partição dos três poderes, ou seja, tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Os três, eles são o quê? Independentes entre si. Um não é maior do que o outro, eles têm que o quê? Se unir, se conversar ali, para dar funcionamento para toda a população e para todo o país. Então, gente, instituições fortes que não tenham abusos entre elas também são bons indícios de democracia. E, logicamente, líderes políticos muito bem representados, que não sejam corruptos, né? Então, tudo isso aqui são indícios do quê? De um bom funcionamento de uma democracia. Então, pessoal, o aspecto da democracia, de liberdade de expressão, de liberdade de opinião, ele tem um viés muito importante nos dias atuais que a gente precisa levar em conta. Porque a nossa liberdade de expressão, que todos nós temos, ela nunca pode esbarrar no direito de existir, no direito de expressão do outro. Então, a nossa liberdade de expressão, ela esbarra no direito do outro, ou seja, ela vai até esse ponto. Não é ilimitável, ou seja, ela não é sem limites, não, tem um limite sim. Então essa é uma diferença muito pontual e que a gente precisa ser bem claro, especificar de que há uma diferença entre liberdade de expressão e discursos de ódio, entende? Que é muito vigente na nossa atual sociedade. A gente precisa investigar sobre isso, a gente precisa ter muita ciência sobre isso para a gente não cair sobre esse aspecto, entende? Então, por exemplo, eu não posso, se um ladrão rouba a minha casa e eu quero que ele morra, eu estarei errado. Por quê? Porque é direito daquele ladrão, daquela pessoa que me roubou, né, existir. É um direito universal dele. Ele só vai morrer o quê? Quando ele perder sua vida, seja por doença ou seja por um outro aspecto. Entende? Então, é errado nós desejarmos o quê? Pena de morte para certas pessoas, porque isso esbarra no direito da vida dessa pessoa. Entende? Outra coisa também. Você dizer que uma pessoa tem que morrer porque você não concorda com a opinião dela. Existe a diferença entre o que você pode criticar essa pessoa, que você pode criticar, na verdade, as ideias dessa pessoa, mas não a um modo tão extremo de você querer aniquilar a vida dessa pessoa por conta de uma opinião contrária, entende? Então, o direito de expressão, o direito de se expressar, a liberdade de expressão, ela esbarra no direito do outro, ela esbarra na pessoa do outro.
Se uma pessoa ela se incomoda com a nossa forma de, com a nossa opinião, isso é muito importante, né? Tipo, é só minha opinião. Não, gente. A gente tem que ter a ciência de que a nossa opinião ela pode ser preconceituosa, ela pode ser odiosa e ela pode ser ela pode atingir outra pessoa. Então nós temos que ter a consciência de que essa opinião ou ela precisa ser desconstruída, ou seja, a gente mudar nosso conceito, ou então a gente guarda pra gente mesmo. A gente não precisa ficar expondo nossos preconceitos e prejudicando outras pessoas. Entende? Então, um dos males da nossa sociedade atual, do nosso país, da nossa democracia, é justamente isso. As pessoas elas perderam esse senso de humanidade e de empatia ao expor suas opiniões. Existem inúmeras opiniões que elas são problemáticas mesmo, só que se a pessoa ela não se dispõe a se desconstruir, a mudar esses conceitos, então guarde para si mesmo. Não precisa ficar poluindo ainda mais o mundo com essas opiniões odiosas, entende? Então a democracia, gente, ela é um sistema de governo em que só funciona se todos tiverem consciência de que não há um único indivíduo. Nós vivemos numa sociedade. Então, para essa sociedade funcionar, a gente precisa se entender. A gente precisa entrar em um consenso. Existem momentos em que a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar parar e analisar que, nossa, não é desse jeito, não é do jeito que eu pensava, é de uma outra forma. Nós precisamos ter essa humildade também de reconhecer quando estivermos errados. Porque senão a gente sempre vai ficar nesse embate, nessa bateção de boca, nesse apontamento de dedo e todo mundo se julgando. E aí a gente vai entrar na barbárie, entende? Lembra lá do olho de Talião, lá da civilização mesopotâmica, olho da lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Então, aquilo lá não era um regime democrático, nem de cheiro, assim, nem de relance, entende? Então, aquelas pessoas, elas o quê? Elas sobreviviam, elas não viviam, entende? Porque elas tinham uma outra concepção, uma outra temporalidade que justificava aquele funcionamento. Só que hoje nós somos, felizmente nós temos um sistema político mais pensado, mais bem evoluído. Então isso possibilita o quê? Que nós resolvêssemos nossos problemas na base da conversa, na base da conversação, e não do arrancar o olho do outro, entende? Então, lembre-se disso da democracia, nesse nosso papo inicial. A democracia ela vai nascer com os gregos na cidade de Atenas, que vai ser a cidade da filosofia, a cidade das luzes, das artes, a cidade cultural grega. E ela é muito importante para a nossa sociedade e mesmo com todos os seus defeitos, ela ainda é o sistema político e o sistema de governo mais utilizado hoje, porque é o mais justo. Porque ele possibilita que todos nós conseguimos ser representados e termos a nossa voz sendo ouvida pelos 4 cantos por aí. Entenderam, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido também. E a gente vai gravando, a gente vai se vendo nas outras aulas aí. Então, beleza, gente. Beijão. Fiquem em casa e se cuidem. Tchau, tchau.